E aí galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hierarquia de memória. O nosso objetivo é que ao final deste vídeo vocês saibam o que é uma hierarquia de memória, para que ela é usada e também compreendam um pouco sobre alguns tipos de memória e a interação entre elas. Para que esse vídeo seja de mais fácil compreensão, é bom que vocês assistam ao vídeo de arquitetura superescalar. Acredito que se tem alguma parte do computador em que seu nome é bem autoexplicativo, essa parte é a memória. Afinal, essa palavra é usada diretamente para expressar o fato de guardar informações. Em informática não é diferente. A memória é todo o dispositivo do computador que permite o armazenamento de dados e programas, temporária ou permanentemente. Ao longo do tempo, a velocidade dos processadores foi ficando cada vez maior, e a velocidade de acesso de uma memória não acompanhou essa evolução. Para que uma memória fosse condizente com a atual tecnologia dos processadores, seria necessário que ela tivesse uma grande capacidade de armazenamento e tempo de acesso baixo, mas essa memória ainda não existe. Dessa maneira, a forma com que encontraram para minimizar esse problema foi utilizando a hierarquia de memórias. A hierarquia de memórias é o uso interativo de alguns tipos de memórias com diferentes características de tamanho e velocidade, e cada uma desempenha um papel específico para o funcionamento do computador. A hierarquia de memórias é comumente representada dessa forma. Nessa pirâmide, a capacidade de memória é maior na parte de baixo e a velocidade é maior na parte de cima. Essa pirâmide está dividida em memória secundária, memória principal, memória cache e registradores. A memória secundária está localizada na base da hierarquia, pois possui a maior capacidade de armazenamento, porém a menor velocidade de acesso. Sua função é armazenar uma grande quantidade de dados e evitar que esses se percam com o desligamento do computador. A memória secundária não é acessada diretamente pela CPU, mas sim por intermédio da memória principal, e por isso o acesso a essa memória é muito mais lento. A memória principal é a memória básica de um sistema de computação. É o dispositivo onde o programa que vai ser executado é armazenado para que a CPU vá buscando instrução por instrução. Tem menos capacidade de armazenamento que a memória secundária, mas é mais rápida. O exemplo mais comum de uma memória principal é a memória RAM. É ela que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente do HD, a RAM não armazena conteúdos permanentemente, mas é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos. Sendo assim, a memória RAM pode ser entendida como um espaço temporário de trabalho, pois após a tarefa ser realizada, os arquivos são retirados da memória e mantidos no HD. A memória cache é um dispositivo de acesso rápido interno a um sistema, que serve de intermediário entre o processador e um dispositivo de armazenamento. A vantagem principal na utilização de uma cache consiste em evitar a necessidade do acesso ao dispositivo de armazenamento, que pode ser demorado, armazenando os dados em meios de acesso mais rápido. O uso de memórias cache visa obter uma velocidade de acesso à memória próxima da velocidade de memórias mais rápidas, e ao mesmo tempo disponibilizar no sistema uma memória de grande capacidade. Em um sistema de computação, a destinação final do conteúdo de qualquer tipo de memória é o processador. Isto é, o objetivo final de cada uma das memórias é armazenar informações destinadas a serem em algum momento utilizadas pelo processador. Para que as ações do processador sejam realizadas, ele precisa buscar a instrução onde ela estiver armazenada, seja na memória RAM ou na cache, e armazená-la em seu próprio interior, num registrador. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, ou seja, são o meio mais rápido e com menor capacidade de armazenar um dado. Para essa relação de capacidade de armazenamento e de velocidade de acesso ficar clara, vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa responsável pela execução de algumas tarefas de uma empresa. Este trabalhador fica em sua mesa buscando informações e fazendo contas, assim como um processador. Imagine então que todas as informações estão armazenadas no depósito da empresa. Esse depósito podemos comparar com o disco rígido no computador. Seria interessante, então, que este funcionário buscasse os documentos que ele mais utiliza e os deixasse em sua própria sala, dentro de um armário. Este armário pode ser comparado com uma memória RAM. O acesso ao armário é muito mais rápido que o acesso ao depósito. Tentando melhorar ainda mais sua produtividade, este mesmo trabalhador poderia guardar em suas gavetas os documentos que ele consulta frequentemente. A gaveta estaria aqui fazendo o papel de uma memória cache.
Neste acesso, o nosso trabalhador nem mesmo precisa se levantar para buscar os dados. Guardadas as devidas proporções, é com essa agilidade que o computador acessa a sua memória cache. Por fim, nosso trabalhador guarda algumas informações em sua própria cabeça. Essas são consultadas quase que instantaneamente. Este primeiro nível de armazenamento pode ser comparado com os registradores. Por fim, queremos deixar um desafio. Pesquisem mais sobre novas tecnologias de memória, como por exemplo o SSD. E aí, gente, conseguimos alcançar o nosso objetivo? Se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. E se querem continuar acompanhando as aulas de FAQ, é só se inscrever no canal. Pois é, isso é tudo, pessoal. Até a próxima! Created using Powtoon.